Olá, boa noite. Estamos começando agora mais um programa Saúde em Celular. Hoje aqui recebendo o Dr. Carlos Newton, ele que é cardiologista, médico conhecido aqui na cidade já, né, doutor? Muito boa noite, prazer recebê-lo aqui com a gente. Boa noite, o prazer é todo meu estar aqui mais uma vez. A gente agradece. Hoje o tema, vamos conversar com o pessoal de casa, né, doutor, sobre diabetes, levar um pouquinho as informações que o pessoal tem a necessidade, né? Não é nem só a questão de saber o assunto, né? É necessidade porque a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes e tem uns números que são até assustadores, né, doutor? Infelizmente, né? É uma doença grave, uma doença comum, está em epidemia, está aumentando, né? E é uma doença com complicações graves e incapacitantes, né, que impactam muito na vida do indivíduo. Só para dar uma pinceladinha, ela reduz a expectativa de vida, quer dizer, de 6 a 14 anos. Uma pessoa que tem diabetes, em comparação com uma pessoa que não tem, ela vive de 6 a 14 anos a menos. Então, só isso já é um dado relevante. Mostra a gravidade e a preocupação com a doença, né? Justamente, bem preocupante, né? Doutor, mas para a gente começar, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a diabetes. A diabetes é um distúrbio metabólico do açúcar glicose, né? A glicose que é o combustível que o nosso organismo usa, que todos os nossos órgãos utilizam para o nosso organismo funcionar. E quando ele sobe acima de um determinado valor, isso causa uma toxicidade no organismo e causa diversas alterações, tá? E essas alterações vão acarretar diversas doenças, principalmente no aparelho sistema nervoso e cardiovascular, levando o indivíduo a ter uma expectativa de vida menor, levando a complicações graves e incapacitantes, né? Existem vários tipos do diabetes, seria isso, né? Sim, existem praticamente dois tipos básicos, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é o diabetes da infância e da adolescência. Então, é o indivíduo que nasce sem insulina. Então, ele não tem a insulina, que é o hormônio que faz a glicose, que é o combustível, entrar dentro da célula. A glicose sobe e isso pode levar a pessoa à morte, leva a cetoacidose, coma, né? Então, esse é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, o pâncreas da pessoa, que é responsável pela produção de insulina, não produz insulina. E o diabetes tipo 2 é o diabetes do adulto, que começa lá depois dos 30, 35, por volta dos 35, 40, né? Então, o que acontece? Existe um negócio que chama resistência à insulina. A pessoa tem insulina, mas tem mecanismos que essa insulina não tem a sua ação, né? Aí a glicose sobe. Certo. Mas o que é a causa principal do diabetes, doutor? Seria exatamente isso, essa impotência do órgão em produzir o hormônio, pode-se dizer assim? Seria o seguinte, o pâncreas ele não produz insulina ou produz em quantidade insuficiente. E isso leva um aumento da glicose sanguínea, né? Principalmente no diabetes tipo 2, que é o mais comum, que impacta mais, está diretamente relacionado à obesidade, né? Sim. Então, quanto mais obeso, mais resistência à insulina, então menos chance da insulina entrar dentro da célula, então a glicose sobe. Existe um pesquisador, que chama Defronzo, ele descobriu existem 8 mecanismos diferentes pelos quais a glicose altera, ela sobe no sangue. São pelo menos 8 bem definidos. Existem mais, mas pelo menos 8. Certo. Tá? O senhor falou até da obesidade, eu vou até abordar, a gente vai entrar falando um pouquinho da relação da obesidade com o diabetes, mas antes eu queria que o senhor apresentasse o pessoal, até a informação que eu falei, que a gente estava conversando antes aqui, sobre os dados do número de diabetes no mundo, que é um número muito alto, né, doutor? Isso é uma coisa assustadora, é impactante, né? O IDF, a Federação Interamericana de Diabetes, estimou que em 2017 existiriam 425 bilhões de pessoas no mundo com diabetes. 425 bilhões no mundo, isso o ano passado.
A previsão para 2045 seriam 629 bilhões. Tá? 629 bilhões. Isso... Se a gente levar em consideração, isso são os diabéticos, que já têm diagnóstico. Certo. Se a gente levar em consideração a glicemia de jejum, quer dizer, a glicose alta sem ser diabético, esse número dobra. Tá? Ele é o dobro. Ele é o dobro. No Brasil, existem 12,5 milhões de diabéticos. 12,5 milhões. Se levar em consideração a glicemia de jejum que está alterada sem ser diabética, esse número também dobra. Tá? E esse seria o que a gente chama de pré-diabetes, né? A glicemia de jejum alterada seria o que eles chamam de pré-diabético. Para você ter uma ideia, isso nos deixa o nosso país no quarto, em nível mundial, nós somos o quarto colocado em incidência de diabetes no mundo. Agora você imagina o nosso país, né, com a extensão que tem, a população que tem, então isso é um impacto muito grande a nível aí de previdência social, porque é uma doença que em 10 anos de doença, se você não tratar, você está incapacitado. Você está com alguma complicação em decorrência dela. Por quê? Mesmo o pré-diabético, que eles consideram pré-diabético, o pessoal fala assim, minha glicemia está 105, 110, 108, o doutor falou que eu não sou diabético, mas ele está nesse quadro de glicemia de jejum alterado. As alterações que acontecem no organismo são as mesmas que tem de uma pessoa diabética. Então ele vai ter o risco, a diabetes é uma doença inflamatória, tem o risco de aterosclerose, acúmulo de gordura na parede das artérias, de entupir as artérias. Então, as complicações aí do sistema nervoso central e periférico e das artérias entupindo, dando infarto, AVC, entupindo as artérias das pernas, do intestino, é a mesma de uma pessoa que tem diabetes. Então, a gente teria que intervir quanto mais precoce, melhor. Como todas as doenças, né? Quanto antes intervir, melhor. Quanto antes intervir, melhor. Mas tem um outro dado também que chamou muita atenção, a questão de amputação de membros, né? Para você ter uma ideia, a cada 30 segundos acontece uma amputação. Ou por um dedo, ou por metade do pé, ou uma perna. Quer dizer, a cada 30 segundos. Então, é uma pessoa que perde parte de um membro a cada 30 segundos. Isso a nível mundo, né? Nível mundo. A cada 8 minutos, a cada 8 segundos, a 30 segundos uma amputação. A cada 8 segundos morre uma pessoa no mundo em decorrência do diabetes. A cada 8 segundos uma morte. Então você vê o impacto que isso tem. É muito grande. Muito grande, né, doutor? Mas são números assustadores mesmo, né? Que mostra a importância de se intervir precocemente. Com certeza. Mas para a gente voltar aqui na nossa linha aqui, doutor, que esses dados eram super interessantes a gente transmitir para o pessoal de casa, mas qual que é a relação exata do diabetes e a obesidade? Por que uma pessoa obesa, normalmente ela está mais propensa a ter o diabetes, doutor? Existe esse negócio que eu falei de resistência à insulina. Quanto mais obesa uma pessoa quanto mais tecido adiposo ela tem, existe uma coisa que se chama síndrome metabólica. Né? Síndrome metabólica é o aumento de peso, a pessoa é obesa, o índice de massa corpórea é acima de 30, tá? E o que acontece? Isso, a insulina não vai agir corretamente. Existem hormônios nesse tecido adiposo, dificulta a ação da insulina e a glicose sobe. Tá? Então, é um mecanismo que se chama de resistência à insulina. Então, o organismo não aproveita a glicose que tem e ela sobe. E isso acarreta também o que a gente chama de obesidade visceral, aquela obesidade que existe nas vísceras, quer dizer, não é aquela que existe debaixo da pele, aquele tecido adiposo. A obesidade, a gordura dentro dos órgãos, principalmente no fígado, intestino, né? Então, no fígado e no intestino existem hormônios, esses hormônios se interagem, chama GLP-1, né, incretina, insulina, todos eles se interagem. Então, faz com que aconteça essa resistência à insulina e a glicose sobe.
Para você ter uma ideia, parte dessa obesidade, dessa alteração metabólica, vai dar aquela esteatose hepática, né? Hoje é comum uma pessoa fazer ultrassom e vir lá no ultrassom, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Essa, daqui para frente, vai ser a maior causa de cirrose hepática no mundo todo, não é só aqui no Brasil não. O acúmulo de gordura no fígado, a esteatose hepática, faz parte da síndrome metabólica e faz parte dessa doença metabólica de qual o diabetes também está inserido, entendeu? Certo. Mas essa gordura, no caso dos órgãos, não é causa específica só para o diabetes, né? Tem outras doenças também. Tem outras doenças também não, mas essa esteatose hepática, hoje a causa mais comum é essa causa metabólica. Certo. Está diretamente relacionado com a obesidade. Faz parte de um mecanismo só. Certo. Como que é feito o cálculo, doutor, para a gente chegar a uma pessoa que ela está obesa? Eu posso falar assim, eu me considero obeso. Para eu ficar, é lógico que todo mundo tem que ficar atento, mas como o senhor disse que está mais prevalente nas pessoas obesas, para eu ter essa sacada de prevenir mesmo, isso né? é feito assim pelo índice de massa corpórea, né? O índice de massa corpórea, que é o peso pela altura, dividido pela altura ao quadrado, né? Então, aí você vai dar um índice de massa corpórea. Então, até 24, a pessoa está no peso normal, né? De 24 a 25, você está com sobrepeso. Você tem um excesso de peso, mas não é obeso, tá? E de 26 a 30, né? Aí já acima de 30 já começa a obesidade, né? Então aí vem a obesidade tipo 1, tipo 2, a obesidade importante. Então quanto mais obeso, né, mais resistência à insulina, mais chance de ter diabetes. Né? Também a gente não pode generalizar também, né, doutor, em relação, a gente está falando da obesidade, mas não é porque a pessoa obesa que ela tem o diabetes e nem ao contrário, que ela é magra que ela não vai ter o diabetes, né? Ela pode ser uma pessoa obesa e ter ou não ter, como pode ser... Isso, pelo fato dela ser obesa, não quer dizer que ela vai ser diabética, né? Mas ela tem maior chance do que a população em geral. Tanto é que os diabéticos tipo 1, por exemplo, que são crianças e muitas vezes que desenvolveram na infância, muitos deles, diabetes tipo 1, não são obesos, né? São pessoas que têm um índice de massa corpórea normal, têm peso normal. Né? O senhor até citou agora o tipo 1 de novo, mais prevalente em crianças. Em crianças e adolescentes. Mas por que o tipo 2 cada vez mais está comum em crianças também? Porque aumentou a obesidade infantil. Né? Então, por exemplo, não é só o diabetes, que se você pegar hoje o número de crianças que tem colesterol, triglicérides, e diabetes tipo 2, então eles vão, com o ganho de peso que eles tiveram, a obesidade infantil é um negócio, um problema de saúde também muito grave. Por quê? Porque as crianças hoje elas têm uma atividade física menor do que antigamente, né? Além hoje todo mundo fica em casa, no computador, no smartphone, no iPad, né? Então, as crianças não saem mais de casa para brincar hoje com violência, com assalto, né? Com tudo isso. Antigamente as crianças brincavam, ficavam na rua, a gente só entrava dentro de casa para dormir, né? E para comer. Fora isso, todo mundo brincava fora de casa, brincava de pique, pulava corda. Hoje não existe mais isso. Cada vez o pessoal está mais fechado, né? Então isso levou a um aumento da obesidade. Aí veio o consumo de batata frita, vem o consumo de McDonald's, vem todas essas comidas fast food, né, que tem muita caloria. Então, o que acontece? A obesidade infantil deu um salto e junto veio o diabetes tipo 2, que era exclusivo do adulto. Né? E além da obesidade, doutor, quais outros problemas para desenvolver a diabetes? São os fatores de risco. Fatores de risco. Então, tipo assim, se você tem hipertensão, se você tem triglicérides, se você tem problema de tireoide, tá? São doenças interrelacionadas, tá? Existem medicamentos que
que fazem vinho diabetes. Então, os corticoides são um exemplo mais comum, né? O pessoal fala assim, eu fico no consultório, o pessoal fala assim, eu fui não sei aonde, me receitaram um diprospan e tal, não sei o que, né? A cortisona, meticortem. Então, esse é o mais comum, que é o mais comumente empregado. Existem outros, acetazolamida, tem até antidepressivos que aumentam a glicose. Então, a quantidade de causas são grandes. Tem a causa genética, por exemplo, quanto mais velho, mais a chance de você ter diabetes, né? Se você tem um parente em primeiro grau diabético, a sua chance de ser diabético é 25%. Tá? Já leva em 25%. Então, se você tiver um parente em primeiro grau diabético, irmão, pai, mãe, tio, avô, avó, né? Então a chance de você ser diabético é grande. E se você tiver aí colesterol, triglicéridos alto, a sua chance aumenta também. Né? Tem os medicamentos e a gente vê muito pessoas que chegam no hospital, a gente atende com diabetes compensada, são as infecções em geral, né? Uma pessoa diabética propensa a ter infecção, então essa infecção ela descompensa o diabetes e dá um trabalho muito grande para você equilibrar esse diabetes de novo. E como que eu sei que eu posso estar com diabetes, doutor? Apresenta sintomas? Olha, essa pesquisa que eu te falei nesse curso que a gente foi esse final de semana, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que tem. Porque não estão naquela faixa de desequilíbrio, né? A pessoa tem diabetes, mas a glicose está alta, mas não chegou ao ponto de causar nenhum sintoma, né? Os sintomas mais comuns quando a pessoa tem é perda de peso, né? A pessoa que urina bastante, né? A gente chama de poliúria. Polidipsia, a pessoa que come demais. E a pessoa que come demais faz muito xixi e ela perde peso. Então, esses são os sintomas, a tríade clássica, né? Aí, a glicose alta, ela acarreta alterações de comportamento, ela acarreta alterações visuais, né? Então, tipo assim, eu tinha um senhor que era caminhoneiro, ele não estava enxergando direito, né? Foi no oftalmologista, o oftalmologista examinou, fez o exame e encaminhou para tratar o diabetes, né? Por quê? Porque o diabetes no olho, ele funciona como se fosse uma miopia, por exemplo. Tá? E, inclusive, por exemplo, adiantando um pouco aí de complicações, quem tem diabetes tem mais catarata, né? Corre o risco de ter cegueira, a diabetes é a maior causa de cegueira, é a maior causa de insuficiência renal terminal. Se você for num serviço de diálise, 50%, a maioria do pessoal que está ali é diabético, você entendeu? Então perderam o rim por causa de diabetes. Então é uma doença realmente que o pessoal tem que olhar com bastante carinho e saber tratar direito. A gente escuta nos dias de hoje falar muito do câncer, que é a doença do século e tudo mais, mas a gente pode considerar, pelos dados que a gente tem, o diabetes Olha, tanto quanto o câncer, não? A causa mais comum de morte do diabético são as doenças vasculares. Tá? Quando você faz o diagnóstico de diabetes, levando em consideração que a gente tem um atraso de diagnóstico de mais ou menos 10 anos, que são aquela fase de pré-diabetes, quando uma pessoa chega na sua frente e você fala para ela assim, você está com diabetes, 50% já tem uma artéria coronária do coração entupindo, ou para entupir. Você entendeu? Para você ter uma ideia, essa é uma estatística. 80% dos diabéticos, eles vão morrer na faixa aí de 25 a 65, 70 anos, eles vão morrer de uma causa vascular, ou um infarto, ou um AVC, ou uma doença arterial periférica das pernas, né? São 1/3 das mortes. No Brasil são 350 mil mortes ano. Tá? Isso dá uma morte a cada 20 minutos no Brasil. Tá? Então, a complicação vascular, a doença cardíaca mais comum no diabetes hoje é a insuficiência cardíaca. Mas não é aquela insuficiência cardíaca que o pessoal incha, não é aquela insuficiência cardíaca dilatada, chama insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Depois que você faz um diagnóstico desse, pra você ter uma ideia, no primeiro ano morrem 25% das pessoas, no primeiro ano. No segundo ano, isso vai para 50%.
no terceiro ano já vai para 75%. Só 15% depois de 5 anos estão vivas. Você entendeu? Então, para você ver a gravidade. Por quê? Porque na fração na insuficiência cardíaca dilatada, que é a comum, que a gente tem por aí, existe um tratamento definido. Mas para essa insuficiência cardíaca do diabetes, não tem um tratamento específico. O tratamento é tratar o diabetes, tratar o colesterol, tirar o tabagismo, largar de ser sedentário, tratar a pressão, quer dizer, você vai tratar os fatores de risco associados. Para a doença em si não tem um tratamento específico. Doutor, e a mortalidade é muito alta. Muito alta, né? A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Um minutinho a gente já volta a conversar aqui. Volto com o programa Saúde Ancioler. Hoje aqui conosco o Dr. Carlos Newton. E batendo um papo sobre o diabetes, né, doutor? A importância de se tratar o diabetes, né? A gente passou aqui sobre o alto índice, o alto número das pessoas que têm diabetes no mundo, né, doutor? E um pouquinho antes da gente encerrar o nosso primeiro bloco, a gente estava falando sobre os sintomas, né? E eu queria até fazer uma pergunta para o senhor, que a gente escuta muito falar, para a gente até encerrar esse tópico, sobre o cheiro na urina. O senhor falou assim que é comum a pessoa urinar bastante, mas a gente escuta muito falar que a pessoa que está com cheiro adocicado na urina, ela pode ser que ela tenha o diabetes. Isso é fato? É mito? Não, isso é verdade. Pra você ter uma ideia, quando eu estava na faculdade, e a gente saiu para beber uma cerveja e tal, não sei o que, o pessoal voltou e tem um amigo nosso lá, depois de uma festa, foi lá no quintal e fez xixi. Você entendeu? Aí a gente descobriu que ele era diabético, ele não sabia por quê, porque estava cheio de formiga, entendeu? Então, a glicose, ele é um açúcar, ele é doce, né? E nas pessoas que têm diabetes, o cheiro é como se fosse maçã verde, tá? Tem alguma coisa parecida assim, a pessoa está em coma, que você vai lá, avalia, se você tiver essa sensibilidade, você vai sentir o cheiro de maçã verde, tá? E é doce. Bem interessante também, né, doutor? É uma forma diferente, a gente pode dizer assim. Hoje, assim, não é tão... Antigamente era mais frequente a pessoa chegar num quadro que a gente chama de cetacidose, né, desidratada, em coma, de diurese abundante, de tanto que o rim funciona e faz xixi e a glicose sai na urina, né? Hoje é menos frequente do que existia no passado, porque hoje tem uma quantidade muito grande de medicamentos para tratar, né? Então, só em infecções mesmo, diabetes tipo 1, que a gente vê esse quadro hoje em dia. Acontece, mas mais raro do que antes, né? Entendi. E doutor, como que é feito o diagnóstico da doença? Tá? Qual o exame que tem que se fazer para saber, tenho diabetes, não tenho diabetes? Você vai lá numa consulta, né? O seu médico vai pedir para você lá um exame que chama glicemia de jejum, tá? Então você vai fazer uma glicemia de jejum. Essa glicemia de jejum, ela tem que ser colhida com 8 horas de jejum. Certo. No mínimo 8 horas de jejum. Se você tiver o normal dessa glicemia de jejum, que é a dosagem do açúcar no sangue, é abaixo de 99 miligramas por decilitro. Menor ou igual a 99. Se você tiver de 99 para baixo, você está com a sua glicemia normal, não é diabético. Se você fizer uma glicemia, e essa glicemia de jejum de 8 horas, ela vier entre 100 e 125, você tem uma glicemia de jejum alterada, pode ser ou não diabético. Acima de 126, você pode ser diabético. Tá? Então, como é que você vai fazer? Você fez uma glicose alterada. E você fez uma glicose e ela veio alterada. Veio maior que 99 ou veio maior que 126. Como é que você vai fazer? Você pode fazer uma curva de tolerância à glicose. Como que é feito isso? Você vai dosar a glicemia de jejum de 8 horas e depois você vai tomar uma solução líquida, que são 75 gramas de glicose, e vai medir. De tempos em tempos, né, a cada 15 minutos, você vai lá e tira, você faz uma curva, porque ela tem que voltar ao normal depois de um certo tempo. Se ela não voltar ao normal e ficar alta, você é diabético.
Você entendeu? Esse seria, então, aquele exame que, quando a gente vai fazer, a gente tem que ficar a manhã inteira fazendo o exame, por exemplo. Isso é. Se você for fazer uma curva de tolerância à glicose, você vai tirar sangue umas 4 vezes. Você entendeu? Então, pelo número de picadas, hoje a gente só faz assim mesmo, em casa, para tirar dúvida mesmo, entendeu? Se você fizer uma glicose de jejum, uma glicose, não precisa ser em jejum, em qualquer hora do dia, e ela vir acima de 200, você é diabético. Então, uma glicose em qualquer hora do dia, acima de 200, você é diabético. Tá? Quanto ao 126 que o senhor falou, ela pode fazer deu esse índice de 126 ou mais. Ela, com esse tipo de exame, ela é diabética, posso dizer assim também, ou ela pode ter a diabetes? Não, ela é diabética. Já é diabetes. Já é diabetes. Então, tipo assim, aí você tem uma coisa que chama hemoglobina glicada. A glicose, ela impregna o glóbulo vermelho. Antigamente existia assim, não existia uma maneira de você controlar o diabetes, fazer o diagnóstico e controlar. Então existe uma coisa que chama hemoglobina glicada. Hemoglobina é o pigmento vermelho do sangue. Tá? A glicose impregna ela, marca ela. E você faz a dosagem dela. O que esse exame conta pra gente? Esse exame conta o seguinte: se você tem essa hemoglobina glicada alta, aí para você tratar o diabetes ela tem que ser abaixo de 6,5, tá? Se você tiver ela acima de 7, quer dizer que nos últimos 3 meses a sua glicose esteve alta. Você entendeu? Então, você faz a dosagem da glicose e faz a hemoglobina glicada. Se a hemoglobina glicada der alta e a glicose foi alta, diabético. É diabético mesmo, está feito o diagnóstico. Tá certo. E tem algum órgão que a gente pode falar que o diabetes, principalmente, ele se instala nesse órgão? É de uma forma geral? Olha, o que produz a insulina, que queima a glicose, que não deixa da diabetes, é o pâncreas. O pâncreas produz a insulina, né, e produz também o glucagon, que quando a glicose é baixa, que é nos casos de quem trata de diabetes, principalmente com insulina, que é a hipoglicemia, que é um negócio catastrófico, tá, que deve ser evitado a todo custo. Então, o pâncreas ele produz a insulina, que queima a glicose, e o glucagon, que faz o fígado produzir glicose. Tá? São um hormônio regula o outro. Tá? Os órgãos que a diabetes, quando a glicose está alta, ela afeta é o cérebro. Tá? Então, ela tem alteração intracerebral, ela tem alteração no sistema nervoso periférico, as pessoas que sentem dormência ou formigamento ou queimor, principalmente na sola dos pés. Tá? Ou perda de sensibilidade, a pessoa faz o teste do filetezinho, vai lá, você pega a sola do pé, passa o filetezinho lá e muitas das pessoas não vão sentir nada, e chama neuropatia diabética. 50% são assintomáticos, a pessoa não sente. A pessoa às vezes queima o pé, machuca o pé, corta e não vai sentir dor, porque a diabetes lesou o nervo periférico e a pessoa não sente dor. Por isso que normalmente uma pessoa diabética, a cicatrização ela é mais lenta. Geralmente é mais lenta. Tá? Por quê? Porque a diabetes ela prejudica a circulação. Então, tanto a nível de capilar arterial quanto a nível de artérias, né? Então vai favorecendo o aparecimento de uma doença que chama o quê? Aterosclerose, que é o depósito de colesterol na parede das artérias e vai entupindo, formando trombose. E se for no cérebro pode dar um AVC, se for no coração pode dar um infarto. Então, a diabetes ela ataca o cérebro, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico, os nervos periféricos. Ela ataca o coração, tá? Dando angina, infarto, porque igual eu falei, a complicação mais frequente da cardiovascular do diabetes é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? E que é o coração insuficiente sem estar dilatado. Os rins, que a diabetes é a maior causa de doença renal terminal. Os olhos, a retina, né? Por causa de lesão vascular e neurológica da retina, afetam tanto a retina, tanto na parte nervosa que lê a parte luminosa que vai para a retina, que vai para o cérebro formar imagem, então destrói essa parte nervosa, e também a parte vascular, dá hemorragia dentro do olho,
né? Descola a retina e faz dar catarata. Então, os órgãos fundamentais aí é o cérebro, os rins, o coração e as artérias. Tá? Só para ficar um pouquinho mais claro, nas artérias seria o entupimento. Seria entupimento, ela causa uma inflamação na parede das artérias, essa inflamação causa uma alteração no endotélio das artérias, que são a parede interna de revestimento, vão acumulando colesterol, aquilo forma uma trombose, forma um trombo, uma placa de colesterol, com o tempo aquilo vai entupindo. E outra dúvida, doutor, a gente até falou um pouquinho também do primeiro bloco sobre a genética, né, e a relação com a doença. Qual que é o peso dessa genética para os diabéticos? Aquilo que a gente estava falando lá, os tipos de diabéticos, né? E tem a diabetes tipo 1, que nasce sem insulina, né? Sem, o pâncreas não produz insulina. Tem o diabetes tipo 2, que é o diabetes de adulto. E foram descritos aí, por exemplo, temos diabetes por alteração genética, tipo MOD, né? Tem 6 tipos diferentes, né? Tem diabetes causado até por reação imunológica à insulina. O indivíduo forma um anticorpo contra a insulina, ele destrói toda a insulina que é produzida. Então, os receptores de insulina desaparecem, então a glicose sobe. E aquilo que a gente falou lá, se você tem um parente em primeiro grau diabético, o risco de você ser diabético é alto, é 25%. Se você tem um pai e mãe diabético, irmão diabético, é 1/4. 1/4. Também é um número muito alto. Um número muito alto, né? Um em cada 4. Para você ter uma ideia, tá? A partir do ano passado, uma pessoa em cada 11 adultos, 1 em cada 11 é diabético. É um índice muito elevado. E, doutor, a gente o senhor até citou também, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa ligação do diabetes com o colesterol. O colesterol, eu tenho que ficar muito atento com com o colesterol elevado, porque ele pode causar também essa diabetes, ele tem essa relação direta? Quando a diabetes ela é uma doença inflamatória, esse distúrbio metabólico que causa no fígado principalmente, tá? Então o que acontece? Todo o diabético, a tendência é ter triglicéridos altos, que também é um tipo de gordura. Sim. Tá? O triglicéridos e o colesterol são gorduras que diferenciam o tamanho da molécula. Então, quando você tem o triglicéridos muito altos, a chance de você ter diabetes é grande. Por quê? Porque o indivíduo diabético, tá? ele predispõe, né, o aparecimento do triglicéridos e colesterol alto. Esse triglicéridos ele vai ser metabolizado em um colesterol que chama LDL, o colesterol ruim, ou VLDL, que é o colesterol muito ruim, que é a partícula do colesterol que vai atravessar a parede da artéria e vai promover essa inflamação e vai formar a placa de colesterol, entendeu? Então, o diabetes ele faz essa possibilidade, né? Aumenta no número. Então, eu já falei aqui em vezes passadas que eu já vim aqui, que a doença metabólica é que nem plano de celular. Você quer só fazer e receber ligação, você quer receber mensagem, você quer mandar mensagem, WhatsApp, Facebook, não sei o que, quer dizer, agrega, né? Então, tipo assim, você pode ter só diabetes e colesterol, você pode ter diabetes, colesterol e hipertensão, quer dizer, você pode agregar as coisas, as doenças vêm combinadas, né? E é importante, o que é mais importante no diabetes? O tempo de doença, né? Então, tipo assim, você tem um atraso no diagnóstico de 10 anos, mais o tempo que você leva para controlar uma pessoa adequadamente, a pessoa vai, trata, depois ela some, depois ela volta, ela muda de médico, começa tudo de novo, entendeu? Então isso faz com que a doença se agrave, né? Que você perca tempo precioso no controle dessa doença. E em relação às bebidas alcoólicas, doutor, qual que seria esse peso direto das bebidas na doença? A bebida alcoólica, ela promove a aceleração, né? A queima, promove diurese, a queima do metabolismo, né? Acelera o metabolismo, né? E ela
abaixa a glicemia, né? As pessoas que usam, que se embriagam, que são diabéticas, descompensam muito rápido, entram em coma muito rápido, né? A bebida por si só, se já for numa quantidade grande, você já pode entrar num coma alcoólico, né? Se você tiver um distúrbio metabólico, uma diabetes alterada, isso pode se tornar mais fácil. Então tem uma relevância muito... Tem uma relevância muito grande, né? O consumo de bebida alcoólica tem que ser moderado, bem moderado. Certinho, doutor. A gente vai agora para o nosso segundo intervalo, mais 2 minutinhos e a gente está de volta. Estamos de volta agora com o programa Saúde Celular, no finzinho do programa. Hoje aqui com a gente o Dr. Carlos Newton, cardiologista, batendo um papo aqui sobre diabetes. Doutor, finzinho do programa, mas ainda dá um tempinho para a gente tirar algumas dúvidas a mais, tá? E eu gostaria de ver com o senhor em relação ao pé diabético. O que seria esse termo que é até bastante usado, a gente escuta bastante, né? O pé diabético são lesões que acontecem nos pés, na planta dos pés, principalmente na sola dos pés, né? Como se fosse assim, calosidade, ulcerações, rachaduras, né? E o diabetes também predispõe a infecções por fungos, que são as micoses, né? No vão dos dedos, que são porta de entrada para infecções. São uma das grandes causas de amputação também, tá? Então, o pé diabético, ele tem... O diabético ele é uma doença que altera, eu falo que altera desde a unha do pé até o fio de cabelo, porque a pele do diabético também é alterada. Ela tem que ser melhor hidratada, ela tem que ser melhor protegida. O diabético tem que ter um cuidado muito grande com os pés, né? Como existe essa alteração da pele, existe a parte de circulação, de irrigação sanguínea, que também vai ficar prejudicada. Isso também, essa aterosclerose, esse entupimento dos vasos, esse problema de circulação, a neuropatia diabética, que é a perda, comete o nervo de sensibilidade das pernas, né? Então, tudo isso junto promove a alteração, o aparecimento de lesões, ulcerações ou feridas, né, na pele, tá? E que isso tem que ser tratado, porque é uma causa assim, muito grande de amputação, de perda de membro que acontece, né? Então é um caso muito grave. O senhor falou de ser tratado, eu quero ver com o senhor sobre os tratamentos no geral, mas eu queria antes perguntar sobre a neuropatia diabética também, doutor. O que seria um termo também que... A neuropatia diabética é o acometimento dos nervos periféricos. O nervo ele é como se fosse um fio de luz. Tem aquele cobre no meio e tem aquela capa de plástico que isola o nervo. O nervo da gente é assim. O diabético, quando inflama, ele perde esse revestimento do cobre, né? Tem um nervo no meio, ele perde, chama bainha de mielina, que é formada por vitaminas do complexo B, né? B12, B6, tiamina. Então, o que acontece? O nervo, ele perde esse revestimento, então ele fica como que se dando choque direto. Ele queima, a pessoa sente um queimor, um calor nos pés, né? Principalmente nas extremidades. Ou então, a pessoa perde a sensibilidade. Para onde aquele nervo ele fica lesado, a pessoa, se você passar as coisas, temperatura, tato, a pessoa não sente. Por isso que a pessoa machuca muito e não sente, ela vai machucar e não vai sentir. Então, isso que é a neuropatia. É uma causa grande de amputação, porque as pessoas se machucam, infectam, tá? Tem infecção secundária, e 50% das pessoas que têm neuropatia diabética não sabem que tem, né? Porque ou não é investigado ou ela não sente, ela não relata, ela não tem como ela às vezes perceber, tá? Então esse é que é um dado importante. O diagnóstico, por exemplo, não tem assim um exame de laboratório para você diagnosticar neuropatia diabética. É um exame clínico, você vai lá, tem um estilete, é como se fosse uma ponta, como se fosse essas vassouras aí você pega uma pontinha daquela, uma agulha, você passa e vê se a pessoa tem sensibilidade ou não, tá? Então, é grave e 50% das pessoas que têm não sabem. E o tratamento, só para a gente pincelar aqui o finzinho também, o tratamento geral do diabetes? Olha,
existe um preconceito, né? Porque antigamente o melhor tratamento que existe para diabético é a insulina. O diabético não tem insulina, a insulina não age, ou a insulina que ele tem não age adequadamente. Então, o melhor tratamento para o diabético é a insulina. E quanto mais cedo você começar o tratamento com a insulina, melhor. É que o pessoal tem medo de tomar picada. Hoje existe agulhas para você fazer aplicações com essas canetas que vêm de 4 milímetros. Você nem sente. Se você fincar aquilo, você não vai sentir. Você não sente a picada. Você entendeu? Então ficou hoje muito fácil você fazer isso. É que o pessoal ainda tem aquele preconceito. O pessoal tomou insulina, morreu. É que antigamente só se receitavam para casos muito graves. Então o pessoal já estava em doença adiantada, quando começava a tomar insulina, logo a pessoa, infelizmente, falecia, né? Mas o melhor tratamento que existe para diabético é a insulina. Quanto mais precoce insulinizar o paciente, melhor. É lógico, igual eu falei no começo, existem 8 mecanismos clássicos pelos quais o açúcar sobe, a glicose sobe no sangue. Esse pesquisador americano elucidou muito bem 8. Tem mais 4 que também estão juntos, mas clássicos são os 8. Então você não trata diabetes com um único remédio, igual a pressão. Você também não trata pressão com um medicamento só. Você faz uma associação de medicamentos. Por quê? Na diabetes, cada medicamento que você usa vai atuar em três sistemas diferentes. Tem medicamentos que atuam no rim, tem medicamentos que atuam no fígado, tem medicamentos que atuam no sistema, na gordura visceral, tem medicamentos que atuam no músculo, favorecendo o músculo utilizar a glicose, a queimar a glicose, né? Então, quer dizer, você vai pegar o seu diabético e a pessoa, o tratamento é individualizado. Você vai, de acordo com os exames que você fez, com o perfil ponderal do paciente, né, o aspecto físico dele, se ele tem resistência à insulina ou se ele não tem resistência à insulina, qual os mecanismos prováveis que estão envolvidos, você vai escolher as medicações que você vai colocar ali. Sim. E se a melhor delas for insulina, você vai colocar insulina, né? E você vai ver qual é a necessidade da pessoa, a que ponto que ele vai ficar controlado. Só para a gente encerrar então, doutor, gostaria que o senhor fizesse até já como uma consideração também com a relação da prevenção, alimentação, atividade física, a importância desses. Hoje, nesse evento aí que nós tivemos lá nesse final de semana, o que é comida de verdade, né? Comida de verdade é aquela comida que você faz em casa sem muita coisa, né? Tipo assim, você não vai lá, você não vai comprar nada ensacado, nada enlatado, não é verdade? Você vai fazer o seu tempero caseiro, a sua comida caseira, o que você colheu lá na sua horta, né? Então, o que é comida de verdade, né? Deixar os enlatados, os embutidos, os temperos, essas coisas todas. Então, até a gente teve essa parte de dieta, foi uma moça lá e ela falou sobre isso, sobre comida de verdade. Ela tem um livro aí que depois eu fiquei de olhar na internet o que é, chama Panelinha, tá? Então ela tem um programa que chama Panelinha, onde ela ensina a comida de verdade. Então o pessoal faz a comida de verdade, a contagem de carboidratos, o quanto que uma pessoa, de acordo com o peso, com a altura, o quanto que ela vai comer em cada refeição e faz um planejamento, né? Se você fazer dieta e 150 minutos de exercício por semana, para você ter uma ideia, você já sai, essas pessoas pré-diabéticas, 75% delas já não precisam mais nem tomar remédio, você entendeu? Por quê? Porque vai controlar o peso, a atividade física ajuda a queimar o excesso de açúcar, né? E mais a dieta. Só com isso aí, você já tem um ganho muito grande. Então, que é o tratamento não medicamentoso que a gente fala, né? Então, assim, nem só a dieta e o exercício resolvem. Não vou tomar remédio, não é verdade? Nem só o remédio resolve. Tem que ser as 3 abordagens. Tem que ser a alteração de hábitos de vida, alimentar, exercício físico, sair do sedentarismo, larga a mão de fumar, do tabagismo, e tratar com a medicação mais adequada possível.
né? Certinho, doutor. Tem mais alguma informação que o senhor acha interessante para a gente estar levando o pessoal de casa? Se quiser fazer uma consideração final para eles, pode ficar à vontade também. Pessoal, o que eu queria deixar a mensagem é isso, que a diabetes é uma doença, vai ser uma doença cada vez mais comum, ela vai estar cada vez mais presente, mas ela é muitas vezes silenciosa, mas os danos são graves, né? As incapacidades são graves. Uma pessoa deixar de viver de 6 a 14 anos só pelo fato de ser diabético, do que uma pessoa que não tem, viver 14 anos a menos, é um negócio que impacta muito. Então, é uma doença grave. Então, quem tem diabetes, quem acha que tem, vai fazer o exame, corre atrás, trata, porque é uma doença grave e ela tem que ser tratada adequadamente. Para isso, para a gente viver, né, melhor. Pelo menos mais uns 14 anos, isso, né? Pelo menos 14 anos, para a gente ter uma qualidade de vida boa, né? Tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado aqui participando com a gente do programa Saúde no seu Lar. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E a você de casa que nos acompanhou, também muito obrigado. A gente se encontra no próximo domingo, às 7h30, tá? E que você fique com Deus, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia de alegrias. Tchau, tchau. Muito obrigado.